Boa noite, pessoal. A gente do RR Curso Militar está começando a primeira resolução de questões com a matéria de língua portuguesa. E como todos já aguardam, a prova da aeronáutica ela sempre começa com texto. Na prova de Taifeiro no ano de 2006, teve um texto de Cecília Meirelles, que vocês depois vão acompanhar mais a fundo. Antes aí tá estão as nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp, para quem quiser nos acompanhar mais de perto, nossos materiais para Taifeiro. Mais uma vez lembrando que o DDD é 84, aqui do Rio Grande do Norte. Qualquer coisa podem entrar em contato com a gente para tirar mais dúvidas. Tá aqui o texto, vou passar de uma forma rápida, não vou fazer a leitura, mas vou adiantando a vocês que lá no concurso vocês vão ter duas questões de compreensão textual e mais duas de interpretação textual. Qual a diferença básica de um para o outro? Eu vou estar aqui comentando as questões junto ao Sargento Cruz e o professor Jaziel também da Polícia Militar. Então a gente já tem a primeira dica aqui para vocês, que a compreensão textual se diferencia da interpretação, porque na compreensão a gente tem a leitura de forma explícita do texto. São as informações que vocês estão conseguindo enxergar aí. E interpretação são as informações entre linhas que vocês vão conseguir extrair do texto. É a parte mais difícil quando o aluno encontra no concurso para extrair uma resposta correta. Vou disponibilizar o material aí para vocês na descrição do vídeo. E vocês depois leem esse texto aí com mais calma, do Cecília Meirelles. Sugiro que vocês leiam lá na hora da prova umas 3 vezes aí, para que torne você uma pessoa capacitada em certas questões. Na primeira questão, ele fala assim no comando da questão: talvez tivesse fome e sede, e eu nada fiz por ele. Amei-o apenas com uma caridade inútil. Só para relembrar, esse texto de Cecília Meirelles fala da história de um cachorro que ele está praticamente abandonado no período da velhice e que chega uma pessoa para acompanhá-lo. Essa pessoa é o narrador personagem. Então ele quer que você retire das entrelinhas o que ele está falando aí, o narrador personagem. O que ele quer revelar para você com essa frase aí? Letra A. O amor é o sentimento primordial nas relações com nossos semelhantes, pois só ele é capaz de anular a indiferença. Frente à implacável realidade da fome e da sede, até mesmo a prática da caridade é completamente inútil. Ainda que sincero compadecimento por aqueles que sofrem, se não for acompanhado de atitudes eficazes, não é o bastante. D. Mesmo sem ter feito qualquer coisa pelo animal, a compaixão bastou para proporcionar ao narrador personagem bem-estar íntimo. Então a gente vai lá para a linha 43 do texto. Quando vocês forem acompanhar aí, anotem bem. O que ele fala, ele não teve atitude eficaz. Apenas o amor. Tá, a justificativa da resposta aí dessa questão é essa, né? O ponto principal. Ou seja, ele só fez uma caridade no animal e por ali ficou, né, o carinho dele. Mas o animal exigia um maior cuidado, uma maior atenção, porque ele já estava muito velho, pelos tratamentos de ir até o veterinário, etc. Que vai justificar a nossa resposta como que letra? A letra C.
Ainda que sincero, o compadecimento por aqueles que sofrem, se não for acompanhado de atitudes eficazes, não é o bastante. Professor Jaziel, professor Rodrigo também, alguma observação para essa questão? Se o aluno não quisesse nem ler o texto direto para a questão, daria para matar essa resposta. Todo mundo concorda com vocês dois? Positivo. Sem dúvidas. Então vamos para a próxima. Qual dos trechos abaixo representa metaforicamente a superioridade do narrador personagem sobre o cão? Lembrando que o sentido aqui é metafórico, a gente vai ter praticamente uma comparação subentendida dessa relação entre o homem, o narrador personagem, sobre o cão. Então ele está querendo de vocês qual o trecho que ele demonstra ser superior ao cão. Letra A. Subidos de ânimo leve e descansado passo, os 40 degraus do jardim. A letra A está mostrando que eles dois estão subindo, então aqui letra A eu coloco aqui como resposta que eles estão no mesmo nível, metaforicamente. Por que mesmo nível? Estão subidos aqui, estão os dois fazendo a mesma ação ao mesmo tempo. Letra B. Eu não lhe digo nada, não faço nenhum gesto. Envergonha-me haver interrompido seu sono. Ao interromper o sono do animal, ele só tem um sentimento aqui. Não demonstra ser inferior nem superior. O sentimento aqui é de dó. Por aquela atitude. Que o cachorro já estava velhinho, ele ainda acordar. Letra C. Se ele estava feliz, eu não devia ter chegado. Está mostrando aqui ser o quê? Aqui está demonstrando ser inferior. Ele está colocando o cão acima de qualquer coisa porque não deveria ter acordado aquele estado de saúde dele, né? É melhor que ele esteja dormindo do que esteja acordado sofrendo. Por eliminação, letra D. O que vai justificar aqui a superioridade? Esse trecho aqui. E há meus pés, mas pelo capacho de coco, a frescura da cal, do pote, um cãozinho triste interrompe seu sono, levanta a cabeça e fica. Se ele está dizendo que o cachorro está aos seus pés, essa é a relação de ser superior. Questão de, como o Jaziel está falando aqui, de reconhecimento. Então, O início e o fim dessa frase deixa bem claro, né? Isso, e meus pais, e no final ele fala, levanta a cabeça e fica, né? Então, tá tentando dar uma moralzinha lá pro cachorro, né? Próxima questão. deixa bem claro, né? Até o fim da vida você tira esta humana infelicidade de nem sempre poder socorrer neste complexo mundo dos homens. No contexto quanto ao período acima, pode-se verificar aqui é mais em relação ao sentimento. Existe a culpa do narrador personagem por omitir-se de sua responsabilidade social. Tão bonita a letra A, né? Ele coloca. Vamos ver o restante. Dificuldade revelada pelo cão para pedir ajuda. Aqui não tem nada a ver. C. A indignação do narrador personagem perante o sofrimento alheio. Tem que ter cuidado com o extremo, né? Os extremos aí da resposta. D. Dignidade final da solidão a que estamos todos destinados. Vocês, quando forem ao texto, vocês vão marcar lá na linha 27, que está justificando isso aqui. Quando ele fala quando ele traz pra gente o sentimento de remorso, ou seja, de culpa.
pois o narrador poderia ajudar mais, porém não fez. É esse o sentimento que ele vai justificar a letra A. Sentimento de culpa do narrador personagem por omitir-se de sua responsabilidade social, que era cuidar do animal. Tem um cuidado maior, né? Era só dar o amor dele ali na hora não. Letra A de América. Questão 4. A gente nem fez a leitura do texto, mas como vocês estão percebendo, não existe aqui coisa de outro mundo. Dá para vocês fazerem a prova tranquilamente. Em qual trecho o narrador personagem apresenta justificativa por não ter socorrido o cãozinho? É uma continuação da questão 3, essa 4. Ela só complementa e fecha as 4 questões de texto do nosso concurso. Letra A. Então o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o patamar sem nenhuma dúvida sobre o caminho. Letra B. Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe. C. Se ele estava feliz ali, eu não devia ter chegado. D. Mas eu não o queria vexar nem oprimir. Então a justificativa para não ter socorrido o cãozinho melhor vai falar pra gente lá na linha 23 do texto. O que fala a linha 23 do texto? Vai falar justamente dessa distância que existe do local que ele se encontra para até uma clínica veterinária. Nas entrelinhas dava para perceber isso aqui, claramente. Mais uma questão aí para vocês do concurso na parte de texto, que vai justificar como resposta a letra B. Mas tudo é tão longe, meu Deus, tudo é tão longe. Então isso aí é a distância percorrida. Alguma dificuldade aí, professor Renato Jaziel? Não, simples. O momento está transcorrendo perfeitamente. Então um aluno com atenção daria para fechar essas 4 aqui. Começa agora o bloco de gramática, para mim o melhor. Assinala a alternativa em que não há linguagem conotativa. Vou colocar aqui a diferença básica. Existem os sentidos conotativo e o sentido também denotativo. O que é uma conotação? É quando eu tenho um sentido figurado do texto. Aqui é onde eu pego os múltiplos significados. Denotação. Como eu falo sempre nas aulas presenciais, vocês vão gravar esse D da denotação aqui para o sentido do dicionário. Então aqui seria o sentido real do trecho. Como ele quer que não há, por eliminação, se ele quer que não há linguagem conotativa, então a gente está falando que a resposta tem que partir disso aqui, denotação. Tudo tranquilo? Então a gente vai procurar dentro das alternativas aquela que possui o sentido real. Letra A. Para a florista, as flores são como beijos. Já parei, não vou nem ler o resto, porque aqui tem um sentido figurado. Ele está comparando as flores aos beijos. B. O trem da juventude é veloz. A gente tem aqui, fazendo a comparação para o trem da juventude. Depois temos trilhos do destino. Linguagem totalmente figurada. C. Senhor Nadavalho, sou a planta humilde. Ele está se comparando a uma planta. Sentido figurado. Por eliminação,
Quem vai ter o sentido real vai ser a letra D. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Questão aqui de graça para vocês. Era só saber o conceito de um ou outro. 6. Coloque F para falso, V para verdadeiro. Eles vão pedir a classificação por parte de vocês acerca das figuras de linguagem. Questão clássica do concurso de Teixeira. Ele dá o trecho e depois diz que é uma hipérbole aqui na primeira. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Se eu tenho os termos aqui, guerra e paz, eles possuem sentido contrário. Se eu tenho sentido contrário, eu estou diante de uma antítese. Então já é falsa a primeira, só pode ser a letra B ou D. Vou ensinar vocês que lá na hora vocês vão fazer isso. Sócrates bebeu a morte, ele fala que é metonímia. A metonímia pode ser a parte de um todo, ou então é um termo empregado no lugar de outro. E ele joga aí o efeito pela causa. Dele beber a morte significa o quê? Aqui tem a ver com a história de ter ingerido algum veneno. Por isso que justifica a metonímia. Ele trocou o termo empregado por outro e deu uma relação de causa e consequência. Então a gente sabe que tem a sequência falso e verdadeiro. Já será a letra D a resposta. Na próxima, a ignorância é a morte do espírito. Ele fala que é metáfora. O que é metáfora? É uma comparação subentendida, como está aí no caso. Se ele fala que a ignorância é a morte, tá aqui a comparação. Através do verbo de ligação, o verbo ser. Lembrando que a diferença entre metáfora e comparação é porque na metáfora eu não uso o termo comparativo. O que seria um termo comparativo? A partícula como. Se ele falasse aí a ignorância é como a morte do espírito, eu teria que colocar que isso seria o que agora uma comparação. A metáfora é um pouquinho diferente, porque ele não usa o termo comparativo e sim um verbo de ligação diretamente à outra parte que está sendo comparada. Na última, o homem pós-moderno desconfia da própria sombra. Ele fala que é eufemismo. O que é eufemismo? É quando eu quero suavizar uma notícia. Exemplo. A governadora se enriqueceu por meios ilícitos. Para não falar que ela roubou, vocês colocam essas palavras. Isso que é ser usar o eufemismo. Então, quando alguém da sua família faleceu, você chega para dar uma notícia, você usa o eufemismo, para não ser tão grave. Mas aqui o que ele fala? O homem pós-moderno desconfia da própria sombra. Isso aqui é exagero de uma ideia. Desconfiar da própria sombra. Quando ele exagera, a gente chama de hipérbole. É a mesma coisa quando você diz que
morreu de fome, chorou, riu de lágrimas. Entra nesse contexto. Então a resposta seria letra D. Querem falar alguma coisa? Jaziel, Rodrigo? Muito bom. Essa questão ali, geralmente, todos os concursos de Forças Armadas, seja ele Marinha, Aeronáutica, Exército, cai geralmente uma ou duas questões desse tipo aí. Então, ficar atento para não falhar na questão simples. Sete. Leia o seguinte texto. Temos prova de matemática amanhã, se quiser posso mostrar a matéria que foi dada durante o recreio. Ele respondeu um pouco encabulado que talvez fosse melhor estudarem depois da aula. No texto lido pode-se constatar, respectivamente, o emprego do discurso, aí vem indireto, direto, direto, livre, indireto. A gente tem que fazer aqui a diferença básica entre eles. No discurso direto, as principais características. Se é direto, o que o personagem fala. Como é que ele vai demonstrar que o personagem vai falar? Através dos sinais de pontuação. Que sinais de pontuação seriam esses? Tem um travessão, tem dois pontos, tem as aspas. Parênteses. Marca a primeira pessoa também. Tem também os verbos na primeira pessoa. A gente chama esses verbos de primeira pessoa de verbos declarativos. Exemplo de verbo declarativo tem um disse, tem um respondeu, tem um afirmou, assim por diante. Discurso indireto. Se aí no direto o personagem fala, quem vai falar agora é o narrador. Se aquele em cima eles usava esses sinais de pontuação todos, aqui a gente vai eliminar. Os verbos são geralmente na terceira pessoa. Como é que eu gravo esses verbos na terceira pessoa? Eu vou para a terminação dos verbos. Os verbos que terminam em vá, em ia, irá ou se. Modo indicativo, então falava, modo da certeza, né? Pretérito imperfeito. Depois falaria, futuro do pretérito. Falara, pretérito mais que perfeito. Falasse. Aí a gente vai mudar o modo. Subjuntivo, o modo da incerteza seria o pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu falasse. Além disso, eu tenho também as conjunções que e se. São conjunções integrantes. A maioria das vezes aí está apresentado no discurso indireto. Então são essas observações. Além desses dois, tem um discurso indireto livre. No discurso indireto livre, agora a gente vai botar tudo no liquidificador. Vamos juntar os dois.
todas essas duas características, tem hora que você não sabe se é o narrador ou o personagem que está falando. Além de juntar as duas, ele tem uma característica aqui peculiar, que o narrador sabe do estado psicológico de cada personagem. O que seria o estado psicológico de cada personagem? É falar se ele está nervoso, com medo, se está feliz. Vai deixar bem claro lá no trecho. Então a gente vai voltar aqui na primeira. Existem aqui duas passagens. Na primeira eu já vejo outra versão, já estou desconfiado. Nós temos, o sujeito aqui está oculto, nós temos primeira pessoa. Já tem outra versão e um verbo na primeira pessoa. Então aqui já denota, aqui ó, também eu posso mostrar a matéria que foi dada durante o recreio. Verbo na primeira pessoa, sinal de pontuação. Está claro aqui que a voz é de um personagem. No outro trecho, ele respondeu, já está na terceira pessoa. Um pouco encabulado que talvez, o quê? Olha o si que eu falei para vocês, talvez fosse. Talvez aqui está gerando dúvida, então a gente está em que modo? Subjuntivo. Então aqui está no pretérito imperfeito do subjuntivo, meu verbo. Já configurando que eu estou diante de um discurso indireto. Aqui quem fala é o narrador. Então é só vocês colocarem na sequência discurso direto e indireto. Letra C. Questão muito bem formulada. 8. Assinala a alternativa que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Essa questão, se fosse hoje em dia, ela estaria anulada. A gente aqui, na época desse concurso, estava em 2006. Mas o nosso acordo ortográfico é de que ano? Entrou em vigência no ano de 2013. 2012 foi aprovado, 2013 ficou vigente. Todas estão acentuadas corretamente. Na época, a resposta seria essa letra A de América. Porque aqui eu tenho o uso da regra do hiato, que é quando o fica sozinho. Na separação silábica e no máximo seguido de S. Aqui é acentuado, demonstrando que é tônico. Heróico, hoje não é mais acentuado, por isso que eu falei que seria anulado. Na época, a gente sabe que a regra do ditongo aberto era aceito o acento em qualquer posição. Hoje os ditongos abertos, o EI, o OI ou o EL, serão acentuados apenas na posição oxítona. Eu vou pegar essa mesma palavra aqui, ó, heróico, vou transformar ela no herói. Se a gente dividir a palavra, vai ficar aqui na última posição oxítona. Então, só nesse caso ela será acentuada, o ditongo aberto. Além da posição oxítona, eles também serão acentuados quando vierem em monossílabos. O que é monossílaba? É a palavra que possui apenas uma sílaba. Exemplo: dói.
Tem apenas uma sílaba e apareceu de tongue aberto. Olha. Ruim não é acentuado. Enjoo não é mais acentuado. Quando a gente dobra a vogal, não tem mais o acento. E táxi aqui seria acentuado por ser uma paroxítona terminada em I. O que fala a regra das paroxítonas? Elas têm que terminar em R, IN, LU, X. Que a gente transforma essa palavra, tem um bizu para vocês levarem para a prova. Além delas, tem a terminação também em ditongo. A queridinha da aeronáutica. Exemplo, a palavra história. Vai cair na prova de vocês, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Basicamente essa regra que cai em concurso. Essas 7. Tem algumas terminações a mais, né? Que vocês já conhecem. Terminação em PS. Também é aceito o acento, como no caso de bíceps. Letra C, a gente tem a palavra hífens, ela não é acentuada. O hífen é acentuado, porque é paroxítona terminada em N. Mas a terminação aqui é ENS. Essa terminação aqui da ENS, ela vai se encaixar na regra de quem? Das oxítonas. Como ali é uma paroxítona, então a regra elimina a outra. Quais seriam as terminações para as oxítonas serem acentuadas? O A, EIO, ou EM, ENS. Lembrando que quem entra aqui também, como eu já falei, são os ditongos abertos. Questão especial para o pessoal das nossas aulas presenciais, que estão destruindo na parte aí da acentuação gráfica. Letra D, tem a palavra item, que não é acentuada. Lê, quando dobrar a vogal, eu já falei que perdeu o acento. Só quem seria acentuada aí seria a palavra egoísta, por causa da regra do hiato. Então, a questão seria anulada, mas a época seria a resposta à letra A de América. Balaús, heróico e álbum. Esqueça essa palavra, ela não é mais acentuada. E a regra aqui de álbum vem para cá. As paroxítonas são terminadas em UM. Também entra na regra. O NS era só colocar álbuns no plural. Complementar aqui a regra para vocês. Faltou falar de mais uma, que foram as paroxítonas. A regra aqui é mais simples porque todas serão acentuadas. Acontece que todas serão acentuadas porque na língua portuguesa o menor número de palavras são as proparoxítonas. Para diferenciar das demais, vamos acentuá-las todas. Por exemplo, palavra máxima. Voltei aqui mais uma casa. Essa aqui é a má sorte, a antepenúltima, justificando ser uma proparoxítona. Questão 9. Questão agora de ortografia de palavras. Sempre cai no concurso, seja ela de letra ou de palavra, cairá uma para vocês. Os vereadores não quiseram, o verbo querer, sempre escrito com S. Interromper a discussão para não paralisar. Paralisar vem na palavra
paralisia com S. Sua variante, eu permaneço com S. Questão batida já de concurso. Os trabalhos daquela sessão. Agora o aluno vai estar se perguntando, existem 3 tipos de sessão. Primeira sessão com cedilha. Segunda sessão tenho com os 2 S. E a terceira sessão eu tenho com C. A primeira é a parte de um todo. Quando a mãe de vocês vai até um supermercado, ela vai para a seção de frutas. Lá existem várias seções. E ela escolhe lá de fruta para poder ir, por exemplo. Aqui, eu vou resumir uma palavra, que essa seção seria uma reunião. O que demandar determinado tempo, você vai escrever com SS. Como aqui foi a sessão da Câmara, ali é só um tempo que eles se encontram reunidos, então a sessão será com 2 S. E por último, aqui vem do verbo ceder. Aqui é o que o Rai Kleber já conhece muito, né, nas nossas aulas. Significado de dar, doar. Então seria a resposta com essa primeira, com essa segunda também, e seção com 2 S depois. Letra C. A 10. Leia este verso. Nisso, vossa formosura queixosa de certo agravo me dá hoje uma no cravo e outra na ferradura. As palavras em destaque nesses versos de Gregório de Matos foram todas formadas pelo processo de derivação parassintética, derivação imprópria, composição, derivação sufixal. A gente está diante do assunto processo de formação de palavras. Lembrando que na língua portuguesa existe a parte principal de uma palavra que a gente chama de quê? Radical. Exemplo, palavra amar, amou, amei. A gente, para tirar o radical dessas palavras aqui, essas 3, a gente vai pegar a parte que não se altera, que seria o A, M, de todas. E existem 2 processos aqui principais que caem em concurso. O primeiro, a gente vai chamar de derivação. É quando eu mexo apenas com um radical. E o outro seria a composição. Aqui eu vou mexer com mais de um radical. Além da parte principal da palavra, que a gente chama de radical, podem aparecer também afixos, que vão se dividir em prefixo e sufixo. Prefixo é toda aquela partícula que vem antes do radical, o sufixo é o que vem depois. A gente vai utilizar muito isso aí nos processos de derivação. Tipos de derivação principais. Tenho a prefixal, que é o que vem antes, né, da palavra, como já explicado.
Exemplo, palavra infeliz. Aqui a partícula que vem antes do radical. Sufixal, que vem depois. Mesma palavra, vou aproveitar aqui, seria felizmente. Eu posso unir as duas. Seria prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Exemplo. Aproveitando a mesma palavra, seria infelizmente. Tem um in antes e um mente depois. E o que gosta de aparecer para vocês, para confundir a nossa cabeça, é a tal da parassíntese. Qual a diferença básica aqui da prefixal e sufixal para a parassíntese? Se eu retirar um dos afixos aqui, a palavra não existe. Exemplo. Acorrentar. A palavra principal que seria corrente. Se eu retirar esse prefixo aqui a, pegar a palavra correntar, ela não existe. Aqui, se eu retirar o in, ficaria a palavra felizmente, continua existindo. Então é isso, vocês vão gravando. Se eu retirar aqui um dos afixos, a palavra não existe. E a gente tem também o processo de composição. Em dois praticamente, que eu vou dividir aqui os principais, seria justa, posição. Quando eu vou unir dois radicais, eu não vou perder letra. Exemplo, vou unir aqui dois radicais agora. A palavra passa mais tempo. Não perdi nenhuma letrinha aqui. Diferentemente da aglutinação. Na aglutinação agora eu vou perder. Vou perder letras. Exemplo. Vou pegar dois radicais. Água mais ardente. O exemplo aí que Clarissa gosta, né? Lá do presencial. Vamos unir as duas partículas. Vai ficar água, dente. Nesse processo de união das palavras, eu perdi um A. Se eu perdi uma letra, eu estou diante da aglutinação. Vamos lá para o comando da questão, tem formosura. Formosura, vocês estão percebendo que esse final ura e zura, eu estou diante de quê? De um afixo após o meu radical. Vou chamar isso aqui de quê? Derivação por sufixação ou sufixal. Queixosa, a mesma coisa, que vem depois, sufixo. É coisa aqui de ferradura. O bom é que todos são iguais. A resposta aqui não tem como dar muito problema não. Seria a letra D de dado. Vou dar espaço agora para o professor Jaziel responder as 10 últimas questões.
mas eu vou também fazer alguns esclarecimentos quanto a ele. Fala, meu povo, boa noite, tudo tranquilo? Vamos dar início aí, pegando aí a questão 11, retomando de fato a questão 11, que a redação da questão pede o seguinte, ó, em qual das alternativas há mudança de posição do adjetivo? Ou seja, ó, quando ele fala a mudança no adjetivo, ou seja, aqui ó, quando o adjetivo ele vai em relação ao substantivo, ó, em relação ao substantivo, quando o adjetivo ele caminha, nesse caso aqui ó, temos a letra aqui ó, neto é um substantivo, neto é um substantivo e pobre aqui é o nosso adjetivo, ok? Então quando a gente faz isso aqui ó, neto pobre, e se eu inverter e colocar o pobre aqui na frente, vai ficar assim ó, pobre neto. Quando a gente chega no caso aqui de neto pobre e pobre neto, percebemos que há uma mudança no sentido, no significado. Neto pobre, possivelmente entendemos que é o neto sem recurso, sem dinheiro. E o pobre neto é uma pessoa, um coitado, é uma pessoa coitada, uma pessoa desprezível. Ok? Então, ele quer que não acarreta alteração no sentido. Não acarreta alteração no sentido. Nesse caso aqui, quando eu falo neto pobre, é um neto sem recurso, sem dinheiro. E pobre neto é aquela pessoa que eu acabei de frisar. Ó, pobre neto. Aqui eu tenho o neto pobre. Aqui eu tenho o pobre neto. Então, quando eu chego aqui no pobre neto, é aquela pessoa que é digna de pena. Ok? Então, aqui, nesse caso aqui, há uma alteração. Ele quer que não ocorra alteração no sentido. Não ocorra alteração no sentido. A letra B ele fala assim, ó, ele era um escrevente simples. Olha aqui, ó, ele era um escrevente simples. Se eu colocar aqui na frente, ó, olha pra cá, ó, a setinha aqui, ó, escrevente simples, e se eu colocar aqui agora, nesse tracinho que eu estou colocando aqui, a palavra simples, vai ficar aqui, ó, simples escrevente. Ok? Será que conseguimos aí analisar e abstrair aí uma diferença no significado, no sentido? Ele era um escrevente simples e simples escrevente. E agora, ele era um escrevente simples. Se eu falar assim, ó, ele era um escrevente simples, você concorda comigo que é um escrevente sem complexidade, que vai ao ponto, ele consegue resolver com simplicidade? Então aqui, ó, um escrevente simples. E se eu colocar aqui, ó, um simples escrevente, dá para perceber aqui que há uma mudança de sentido ou não? Nessa questão aqui. Se eu chamar ele de simples escrevente, ele é apenas um mero escrevente, ele não faz mais nada. Ele faz apenas o quê? Só faz escrever. E se eu falar um escrevente simples, ele é uma pessoa sem complexidade. Ok? Então aqui também há uma mudança de sentido. Então a letra A, B também não faz parte. Se nós mudarmos aqui, ó, agora para a letra C, um homem grande. Grande aqui é o adjetivo, homem é o substantivo. Ok? O adjetivo ele caracteriza o nome, ou seja, ele caracteriza o substantivo. Ó, um homem grande, e se eu colocar aqui nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, se eu colocar aqui, ó, grande, aqui tem um homem grande, ou grande homem, se eu colocar aqui atrás de substantivo, vai ficar assim, ó, setinha, vai ficar assim, homem grande. Grande homem, não necessariamente que ele tem uma estatura grande,
Grande homem pode ser homem de qualidade, a qualidade da pessoa, tá certo? E homem grande, aqui é uma estatura. Então, acabamos também de ter uma diferença. O substantivo aqui, quando o adjetivo antecede o substantivo, e quando o adjetivo aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, ele vem após o substantivo, percebemos que ocorre uma mudança no significado, tá certo? Grande homem e homem grande. Grande homem pode ser um homem poderoso, um homem de valor, e homem grande, estatura, alto, ok? Já se nós pegarmos aqui, ó, sábio, ele é um sábio filósofo, ok? E se eu colocar aqui, ó, filósofo sábio, chegamos aqui de fato na resposta correta da questão. Aqui não há mudança de sentido ou de significado, certo? O sábio filósofo e o filósofo sábio quer dizer a mesma coisa, ou seja, pessoa sapiente, pessoa que tem conhecimento elevado. Deu para compreender a 11ª questão? Quer complementar alguma coisa? Não, aí eu achei mais uma questão de muita atenção também, quando ele faz esse jogo de troca, que na letrada fala neto pobre, pobre neto. Neto pobre tem a característica ali dele de ser uma pessoa insuficiente de recursos. Quando eu falo pobre neto, tem o sentido de ser um coitado, né? É escrevente simples e simples escrevente, mesma relação. A diferença na ser é só a questão de grande homem, na questão do caráter, e a outra é de estatura, né? Todas as vezes que vocês se depararem com a questão que pede essa troca aí do adjetivo ou envolvendo advérbio, geralmente nesses dois aqui vai ocorrer uma mudança no sentido ou no significado do contexto, tá certo? Muito atento, geralmente vai ocorrer. Num advérbio, todas as vezes ocorre uma mudança de sentido. Num adjetivo, ficar um pouco de olho, porque o adjetivo, ele, como é o caso da letra B, são as exceções, possa ser que permaneça com o mesmo sentido. Ok, senhores? Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 12. Ele pede o seguinte: assinale a alternativa que contém justificativa correta para o uso da vírgula. É uma questão que mata muitos alunos, ok? Porque o uso da vírgula, achamos que só devemos usar a vírgula quando paramos de respirar, né? O camarada lê a questão: Joana foi à praia, aí ele vai respirar e coloca uma vírgula, e voltou com os pais. Aí acha que aquela vírgula está correta, né? Mas não necessariamente. Então preste atenção aqui, vou colocar aqui um bizu para os senhores, certo? É um macete que não cai em prova, isso aqui não cai, isso aqui despenca em prova, tá certo? Qual seria esse bizu? Isso aqui, ó, preste atenção. Sujeito mais verbo mais complemento. Sujeito, verbo e complemento. Esse complemento aqui pode ser o objeto direto, que são o complemento do verbo, pode ser o objeto indireto, que é o complemento de um verbo transitivo indireto, pode ser também os advérbios. Então vejamos, vamos fazer uma macete aqui, ó, vou acrescentar aqui, aumentar um pouco a letra aqui para a gente fazer o bizu aqui valer a pena. Vamos aqui, sujeito, verbo, complemento. É o sovaco. Diante do sovaco eu não posso colocar o quê? Vírgula. Eu não posso inserir uma vírgula aqui. Eu não posso inserir uma vírgula aqui. Eu não posso inserir uma vírgula para separar o sujeito do verbo, nem posso inserir uma vírgula para separar o verbo do complemento. E nem posso inserir uma vírgula para separar ambos. Aqui nesse caso aqui é duas vírgulas, ok? Não posso colocar uma vírgula aqui,
não posso colocar esta vírgula aqui, e estou proibido total de colocar as vírgulas, as duas vírgulas, ok? Então olha só o que ele pede. Assinale a alternativa que contém justificativa correta do uso da vírgula, correta. Vamos fazer o seguinte aqui, ele quer justificativa correta do uso da vírgula. Vou começar de baixo para cima, tá certo? Da letra D para a letra A. A letra D, ele traz assim, ó, Deus, razão maior de nossa fé. Observa-nos a todo momento. Aí ele bota aqui, ó, separa um adjunto adverbial de longa extensão. Quando eu coloco aqui, ó, Deus, razão maior da nossa fé, será que isso aqui de fato é um adjunto adverbial? Será que isso aqui é um adjunto adverbial? Se nós formos olhar, como ele colocou aqui, ó, de longa extensão, de fato, é longa extensão, porque tem uma palavra, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, olha só, senhores, o que a questão fez. A regra fala assim, a maioria dos gramáticos, eles falam que todo advérbio de grande extensão é obrigado a pontuar com vírgula. Resta saber se de fato isso aqui é um advérbio. Vamos agora, antes de responder isso aqui, vamos ler a letra C. A beleza, que é uma fonte de amor, é também fonte das maiores desgraças deste mundo. Aí ele colocou falando que isso aqui é uma oração adjetiva restritiva. Daqui a pouco vamos saber se de fato isso aqui é uma oração adjetiva. O que é que marca uma oração adjetiva? O adjetivo, ou perdão, um pronome relativo. O pronome relativo, se isso aqui de fato for um pronome relativo, ele marca uma oração adjetiva. Mas daqui a alguns instantes vamos ver se de fato isso aqui é uma oração adjetiva. A letra B ele fala assim, ó, o tempo, caro João, não é aquilo que você pensou. Aí ele colocou dizendo que isola um aposto. Ele colocou dizendo que isola um aposto. Todos os alunos, ou a grande parte dos alunos, sabe que aposto, ele obrigatoriamente vem seguido por pontuação, 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula. Existem algumas exceções, mas geralmente todos vêm por pontuação. Aí ele colocou caro João, afirmando ser aposto. Tá certo? Vamos ver daqui a algum instante. E a letra A ele fala assim, ó, chegando à noite, coloco-me à janela para apreciar o luar. Aí ele colocou dizendo que isso aqui era separa oração reduzida de gerúndio. Quando é que temos uma oração reduzida de gerúndio? A oração ela é reduzida de gerúndio quando termina em o verbo em sua forma nominal termina em NDO. Ok? De fato, se nós olharmos aqui, ó, isso aqui, senhores, é um gerúndio, né? NDO, chegando à noite. Agora vamos observar uma por uma, começando da letra B, como assim eu havia prometido aos senhores. Começando a letra D. Tá certo? Olha só. Se eu chegar aqui na letra D, ler aqui, ó, Deus, razão maior de nossa fé. Observa-nos a todo momento. A palavra aqui, ó, esse termo aqui, ó, razão maior de nossa fé. Será que isso aqui indica a circunstância? Que para ser adjunto adverbial tem que indicar alguma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de finalidade, de assunto. Será que isso aqui está indicando alguma circunstância para eu afirmar que isso aqui é um adjunto adverbial? Agora olha só, se eu chegar para os senhores aqui e falar assim, ó, Deus é a razão. Se eu disser que Deus é a razão, você concorda comigo que eu estou dizendo que vou colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor, tá certo? João, se eu colocar assim, ó, João, vírgula, João, vírgula, é professor, vírgula, João é professor. João é professor,
e mora em Natal. Ó, se eu falar, João é professor, deixa eu colocar aqui, João é professor de matemática. João, vou tirar o verbo ser aqui também. João, professor de matemática, mora em Natal. Quem é professor de matemática? É João. Nota-se que João, quando eu falo João, professor de matemática, esse professor de matemática aqui, ó, ele é um aposto explicativo de João. Ou seja, o que é um aposto? O aposto é um termo que serve para explicar, esclarecer, enumerar. E nesse caso aqui, o aposto é um termo acessório. Eu posso tirar da oração. Se eu tirar e permanecer com o sentido, é porque isso aqui é um aposto. Olha só. João, professor de matemática, mora em Natal. Eu vou tirar professor de matemática, vai ficar assim, ó, João mora em Natal. Então, João mora em Natal, teve sentido, então esse professor de matemática aqui é um aposto. Vamos voltar para a questão. Deus, razão maior de nossa fé. Se eu falar Deus, razão maior de nossa fé, se eu tirar esse razão maior de nossa fé e permanecer com sentido, é porque isso aqui é um aposto, é uma função de aposto. Vamos lá. Deus observa-nos a todo momento. Ó, quando eu coloco Deus observa-nos a todo momento, isso aqui é um termo, é um aposto, e ele é chamado também um termo acessório. O que é um termo acessório? Eu uso se eu quiser. Exemplo, você quer ir à praia, coloca um óculos de sol. Se você for sem óculos, permanece você. Se botar o óculos, permanece você. É um termo acessório. Ok? Então isso aqui não é um adjunto adverbial. Isso aqui está na função de um aposto. Vamos para a letra C. Ele quer a correta, frisando que ele quer a justificativa correta. A letra C ele fala assim, ó, a beleza que é fonte do amor é também fonte das maiores desgraças. Quando é que o que é um pronome relativo? Quando ele vem ao lado de um substantivo. Nota-se aqui, beleza é um substantivo. Beleza é um substantivo. Isso aqui é a primeira forma que você tem que entender. Antes do que, quando aparecer um substantivo fique de olho aberto. Aparecer um substantivo antes do que, ele tem uma probabilidade grande de ser um pronome relativo, o que. Mas para o que ser de fato um pronome relativo, você vai trocar esse que por o qual e flexões. Então ficaria assim, ó, se é a beleza, eu não vou trocar mais por o qual, eu vou trocar por a qual. Então, a beleza, a qual é fonte do amor, é também fonte das maiores desgraças. Qual é a definição de pronome relativo? O pronome relativo tem a função de retomar o termo anterior. Ele se coloca na função ou no lugar do termo anterior. Porque se eu fosse ler essa frase aqui, essa oração aqui, sem esse que, ficaria assim, ó. A beleza é fonte de amor. A beleza é também fonte das maiores desgraças. Então, para não ficar uma coisa repetida demais, a função do que é retomar. Então, ele retomou a palavra beleza, se colocou no lugar dela e deu uma ênfase melhor na oração. Então, de fato, isso aqui é um pronome relativo. Só que estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Só existe duas orações subordinadas adjetivas. Existe a restritiva e existe a explicativa. A explicativa, senhores, ela vem virgulada, ela vem pontuada. Todas as vezes que você pegar uma oração subordinada adjetiva com vírgula, ela não é mais restritiva, ela é o que? Explicativa. Então aqui está errada porque ele disse que era uma restritiva. A restritiva deveria vir sem a vírgula, ok? Então no caso aqui é uma oração subordinada, essas vírgulas vieram para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos agora retomar a letra B. O tempo, caro João. O tempo, caro João. Ó, o que ele está falando. O tempo, caro João, não é aquilo que você pensou. Isso aqui ele chamou de aposto. Aposto é um termo que explica, esclarece, enumera. E o aposto também ele é uma partícula acessória. Eu posso tirar e a oração permanecerá com sentido. O tempo não é aquilo que você pensou. Quando você lê assim, ó, o tempo não é aquilo que você pensou,
fica um pouco faltando alguma coisa. E se nós notarmos direitinho, pegar essa parte aqui, ó, João, eu vou ler de outra forma, certo? Caro João, quando eu falo caro João, essa pessoa vai olhar para mim, ou seja, isso aqui é um vocativo. E o vocativo é um termo usado para chamar, chamamento. Então isso aqui não é aposto. Vocativo também, ele vem separado por vírgulas. Nesse caso aqui, ele usou esse termo aqui para confundir os senhores, tá certo? Então, vocativo também é um termo acessório. E nesse caso aqui é um termo que chama. Vocativo é o termo que invoca, chama. Vou dar um exemplo, mais um exemplo aqui. Meu Deus, vírgula, socorre-me. Quando eu falo meu Deus, esse meu Deus é um vocativo. Eu estou chamando. Ok, senhores? Na letra A, que é a nossa alternativa correta, a nossa alternativa correta é a letra A, ele fala o seguinte, ó, chegando, o verbo já está no gerúndio, chegando à noite, coloco-me à janela para apreciar o ar. Aí ele falou aqui que isso aqui, essa vírgula aqui veio para separar uma oração reduzida. O que é oração reduzida? Quando ela vem em sua forma ou do gerúndio, ou ela vem em forma de gerúndio, ou ela vem em forma de infinitivo, ou ela vem em forma de particípio. Tá certo? É o famoso JIP. JIP. É o famoso JIP. São verbos em sua forma nominal. Gerúndio, infinitivo ou particípio. Gerúndio termina em DO, infinitivo termina em R e particípio termina em ADO ou IDO. Só que essa frase aqui é o seguinte: chegando à noite, coloco-me à janela para apreciar o ar. Vamos ler aqui na sua forma direta? Coloco-me à janela para apreciar o luar, assim que a noite chegar. Tá vendo? Eu acabei de tirar ela em sua forma reduzida e coloquei na sua forma normal. Ok? Então a alternativa correta é a letra A. Fala alguma coisa, Renato? Não, essa explicação por si só já foi ótima. Vamos partir para a questão 13. A questão 13, ele pede o seguinte: assinale a alternativa em que o termo sublinhado está incorretamente analisado. Ele está perguntando se está incorretamente analisado. Ou seja, ele quer agora que você marque a questão incorreta. Nunca esqueça de sublinhar isso aqui na sua prova. Tá certo? Nunca esqueça de circular, sublinhar, marcar para você não passar batido. Ok? A letra A fala assim, ó, lá vem um vaqueiro pelos atalhos. Aí ele fala que vaqueiro é núcleo do sujeito. Ou seja, se é núcleo do sujeito, é porque é um sujeito. A letra B ele fala assim, ó, num país onde existem tantos feriados, é um pecado você passar a maioria deles dentro de casa. Aí ele falou que dentro de casa é um advérbio de lugar, ou seja, é um adjunto adverbial de lugar. A adjunta adverbial é a função sintática, do advérbio e da locução. Estou pegando macete com a caneta ainda. Da locução adverbial, ok? Então a função sintática do advérbio da locução adverbial é a adjunta adverbial. Aí na letra C ele fala assim, ó, 97,5% de culpa é o papel do fumo no câncer de pulmão. Aí ele fala que isso aqui também é um adjunto adnominal. De pulmão ele fala que é um adjunto adnominal. E a letra D ele fala, Emília, precisamos saber por que você é obcecada por comida. Aí ele fala que isso aqui é um objeto indireto. Ok? Então, letra A ele diz que é sujeito, letra B ele diz que é adjunto adverbial, e letra C ele fala que é adjunto nominal, letra D ele fala que é um objeto indireto. Então vamos lá, ele quer errado. Vamos começar de baixo para cima. Emília
precisamos saber por que você é obcecada por comida. Acabamos de ver, ó, que a palavra Emília é um vocativo, tá certo? E aqui estamos diante aqui do verbo precisar, aqui é o verbo precisar. Precisamos saber, aqui é uma locução verbal, ó, locução verbal. O que é uma locução verbal? Quando tem mais de um verbo. Precisamos saber porque você é. É aqui, ó, é o verbo ser, é chamado verbo de ligação. Aqui, sujeito, você é sujeito. Quem está obcecada? Você está obcecada. Se eu falar assim, ó, você é obcecada, você concorda que aqui é um predicativo do sujeito? E que é um predicativo do sujeito? Vou falar agora, ó, tudo que eu tirar aqui, ó, daqui para trás, tudo que eu achar é um predicado. Ó, predicado. Acabamos de encontrar, quando eu encontro o sujeito, aqui é o sujeito, o que restar para mim é predicado. Então, ó, você é obcecada, predicado. Aqui é o verbo ser, verbo de ligação, só que obcecada está falando do sujeito. Se obcecada está falando do sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito, seria um adjetivo. Por comida. Quem é obcecada por comida? Ó, se eu parar aqui, ó, se eu botar um ponto final aqui, ó, em obcecada, botei um ponto final, tá vendo? Você é obcecada. Se eu parar aqui e falar assim, você é obcecada ou você é obcecado, alguém vai perguntar, obcecado por quê? Ou por quem? Esse obcecado é um nome, ok? É um nome. É um nome que está incompleto. É um nome que está incompleto, ok? E aqui, por comida, vai ser uma coisa chamada de complemento do nome. Esse por comida completa o nome obcecada. Então, esse cara aqui não é objeto direto. Esse cara aqui é um complemento nominal. Ok, senhor? Vamos para a letra C. 97,5% de culpa é o papel do fumo no câncer de pulmão. Ele falou que isso aqui é um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal, pelo nosso biozinho que temos, ele é o ANPAO. O ANPAO determina o adjunto adnominal. Então, ó, uma paródiazinha para você aí pegar o macete aí, ó. O ANPAO determina o adjunto adnominal. Sacou aí? O ANPAO determina o adjunto adnominal. Ou seja, ele é o adjunto. E quem é esse azinho aqui? Artigo. E aqui? Numeral. E aqui? Pronome. E aqui? Adjetivo. E aqui? Locução adjetiva. Então, o ANPAO, ele é o adjunto adnominal. Ok? Então, senhores, pensa comigo. 97,5% é o papel do fumo no câncer de pulmão. Você concorda comigo que de pulmão é uma locução adjetiva? É uma locução adjetiva. E o que é uma locução adjetiva? É quando vem uma palavra, um substantivo, seguido de uma preposição. Exemplo, se eu perguntar a você assim, ó, a locução adjetiva é de dedo. De dedo é digital. De coração, cardíaco ou cardial. De irmão, fraterno ou fraternal. De pai, paterno, de mãe, materna. Ok? De galinha, galináceo, de farinha, farináceo. Então, de pulmão é pulmonar. Então, aqui é um adjunto adnominal. Então, a letra C está correta. Ok? Vamos para a letra B. Num país onde existem tantos feriados, é um pecado você passar a maioria deles dentro de casa. Você concorda comigo que dentro é lugar? Dentro da ideia de lugar, dentro da ideia de lugar. Ou seja, se dentro da ideia de lugar, e eu tenho mais de uma palavra aqui, então isso aqui eu posso dizer que é uma locução adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar, dentro de casa, que tem a sua função sintática adjunto adverbial. Ok? Alguma dúvida aí? Então a questão, já acertamos aqui que é a letra D. Ele quer errada. Ele falou que a letra D era um
objeto indireto. Não é porque é um complemento nominal. E a letra A, ele fala assim, ó, lá vem o vaqueiro pelos atalhos. Aqui é o verbo. Quando eu fizer a pergunta aqui na frente do verbo, quando você botar que ou quem na frente do verbo, você vai encontrar o sujeito. Se você colocar que ou quem aqui atrás do verbo, você vai encontrar o complemento. Certo? Exemplo. Eu comi o bolo. Se eu colocar a pergunta aqui, ó, atrás do verbo, eu vou achar o seu complemento, que é o objeto. Se eu colocar a pergunta aqui na frente do verbo, colocar o que ou quem na frente do verbo, eu vou achar o nosso sujeito. Vamos ver? Eu comi o bolo, eu pego aqui o verbo comer e faço a pergunta ao verbo. Quem comeu o bolo? Eu. Aqui é o sujeito. Agora, eu comi o quê? Quando eu falo eu comi o quê, aqui é o objeto direto. Logo, é um verbo transitivo direto. Ou seja, quando eu chegar aqui na questão, fizer a pergunta aqui na frente, ó, tá vendo? Lá vem o vaqueiro. Quando eu falo lá vem o vaqueiro, aí eu boto quem vem? Quem é que vem? O vaqueiro. Então o vaqueiro é o nosso sujeito. O vaqueiro é o nosso sujeito. Logo a questão falou que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, ele é o substantivo. Tá vendo? Aqui, ó. Então, letra correta, como ele quer incorreta, é a letra D. Algum comentário aí, Renato? Só para os alunos prestarem atenção na diferença sempre entre o adjuntando nominal e o complemento nominal, que é uma questão bastante tradicional na aeronáutica, como foi essa daí, né? Que praticamente deu a resposta como o complemento nominal. Sempre vai cair a resposta nessas alternativas. Vamos trazer aí futuramente bateria de questões para a gente mostrar a diferença de adjunto e complemento. Ok? Mostrar que vai ser a 10ª questão da prova. Verdade. Vamos agora para a 14ª. A 14ª ele pede o seguinte: assinale a alternativa na qual o vocábulo que funciona como objeto direto. Olha aí. Percebemos que a aeronáutica ela gosta de cobrar complemento verbal, certo? E a maioria das provas hoje não está mais pedindo objeto direto, ele bota complemento verbal. Então, quando ele falar em complemento verbal, você vai ligar aqui dois fatores: ou ele vai ser objeto direto, ou ele vai ser objeto indireto. Objeto direto se o verbo for um verbo transitivo direto. Objeto indireto se o verbo for um verbo transitivo indireto. Ok? Então vamos lá. Vamos começar de baixo para cima mais uma vez. Conheci o garoto que recebeu o prêmio. Conheci o garoto que recebeu o prêmio. Aqui é o quê? A fruta de quê? Aqui é o quê? O filme a quê? Aqui é o quê? E trouxe as flores que? Ok. O objeto direto, ele não vem preposicionado. Ele completa verbo. O que é o verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de complemento sem preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele é o verbo que precisa de complemento com preposição. Ok? Já estamos notando aqui, senhores, uma preposição. Tá vendo? Beleza? E aqui, vamos começar aqui agora. Conheci o garoto que recebeu o prêmio. Ele quer a questão que o que, assinale a alternativa na qual o vocábulo que funciona como objeto direto. Conheci o garoto que recebeu o prêmio. Isso aqui é um pronome relativo, tá vendo? O que é um pronome relativo? Ele retoma o termo antecedente. E o termo antecedente sempre será um substantivo. Para ser um pronome relativo, o termo antecedente tem que ser um substantivo, ok? Vai ter que aparecer uma fórmula, eu vou colocar uma fórmula, não é matemática não, mas vou colocar uma fórmula. Vai ter que ser substantivo mais o que? Todas as vezes que você pegar um substantivo mais o que, e esse que for igual a o qual e variações,
pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, é porque esse que aqui é um pronome relativo. Ok? Então tá aqui, ó. Conheci o garoto que recebeu o prêmio. Conheci o garoto, o qual recebeu um prêmio. Pronome relativo, substantivo, ok. Agora vamos saber se a função desse que aqui é uma função de objeto direto. E como é que eu vou descobrir isso? Assim, ó, vai ler daqui, ó, vai pegar esse termo que antecede, tá vendo? E juntar com esse outro termo aqui. Então vamos ler assim, ó. Vamos ler. O garoto recebeu o prêmio. Ok? O garoto recebeu o prêmio. Se eu fizer a pergunta ao verbo aqui na frente, eu vou descobrir o sujeito. Se eu fizer a pergunta aqui, o verbo, atrás, eu vou saber o objeto, o complemento do verbo. Aqui é o verbo. Aí eu pergunto ao verbo assim, ó, quem recebeu o prêmio? O garoto. Então o garoto é sujeito. Se o garoto é sujeito e esse que está retomando o garoto, é porque a função sintática do que é a função de sujeito. Ok, senhores? Para você entender que isso aqui é um pronome relativo, você vai fazer duas orações. A primeira é essa daqui, ó. Conheci o garoto. A segunda, o garoto recebeu o prêmio. Tá vendo? Consegui fazer duas orações. E como é que eu vou descobrir a função sintática do que? Eu pego o termo que antecede o que e junto com o termo depois do que. Ok? Vamos fazer aqui em cima? Ó, a fruta. Quem antecede aqui, ó, é fruta, substantivo. Fruta é substantivo. Então vamos fazer assim, ó. Fruta de que mamãe gosta é pera. Eu vou pegar assim, ó. Ó. Fruta, a fruta mamãe gosta. A fruta mamãe gosta. Então eu faço isso agora, ó. Quando eu falo a fruta de mamãe gosta, presta atenção, que ele quer a alternativa em que o que seja objeto direto. Aí vamos aqui, ó. A fruta de que mamãe gosta é pera. Aí eu venho e faço assim, ó. Mamãe gosta. Se mamãe gosta de quê? Da fruta. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Não tem como escrever aqui agora, não, vai ficar assim, ó. A fruta de mamãe gosta. A fruta de mamãe gosta. Vamos colocar na ordem direta. A ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Então fica assim agora. Mamãe gosta da. Quem gosta, gosta de. Quando eu faço a pergunta de, o objeto não é direto, o objeto é indireto. Então, esse que aqui tem a função de objeto indireto. Lembra da preposição? Aqui, ó, preposição. Aqui, ó, que eu coloquei aqui, o objeto indireto, ele necessita de preposição. Ok? Vamos para a letra B. O filme a que me refiro ganhou vários prêmios. Ó, o que está antecedendo? Ó, vem o filme, que vem antes do que? Filme é substantivo. Aí você vai fazer o quê? O filme a me refiro. Quem se refere a alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa. Esse a já é preposição. Se o a é preposição, então a função desse que aqui também é um objeto indireto. Ok? Então não é alternativa ainda. Vamos para a letra A. Trouxe as flores. Ó, flores antecede o pronome relativo que? Trouxe as flores às quais você pediu. Então, se ele pede, eu pego aqui, ó. Eu pego isso e pego isso aqui, ó. Lembra? Então ficaria assim, ó. Você pediu as flores. Você pediu o quê? Você pediu as flores. O verbo é transitivo direto. Flores é objeto direto. Que tem a função de objeto direto. Então, alternativa correta, letra A. Só lembrando, a função que flores vai ter vai ser a função sintática do pronome relativo. Ok? Ó, a função de filme. Filme aqui é objeto indireto. Então, a função do que é objeto indireto. Garoto aqui, ó. Garoto aqui, ó. Ele tem função de sujeito. Logo,
que o que aqui tem função do sujeito também. Ok, senhores? Falando coisa? Para os alunos prestarem mais atenção no assunto análise sintática, e em média 60% da prova de português. A gente Ok. está passando aqui uma questão atrás da outra, muita análise sintática. Foquem isso na preparação do concurso. Análise sintática é outra coisa também, só para reforçar. Você não vai caminhar só com análise sintática sem saber a morfologia, tá certo? As classes de palavras. Vai ter que conhecer as classes de palavras para aplicar dentro de análise sintática. Vamos para a questão 15. Questão 15 ele fala o seguinte: todas as janelas estavam fechadas, nenhuma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Segundo as normas gramaticais, classifica-se o sujeito dos verbos em destaque como o quê? Ele quer esse verbo aqui, ó. Já está até em negrito. Ó, esse outro e esse aqui. Já está até em negrito. Você vê assim, ó, caminhei. Quem foi que caminhou? Vamos fazer uma análise rápida aqui. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, o verbo vai estar. Tem duas ocasiões aqui para o verbo. Sujeito ser determinado. O verbo vai se encontrar terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula ser, que esta partícula recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito, ok? O sujeito é composto, que aqui o sujeito é composto, determinado composto é porque ele existe, determinado é porque ele existe. Ele é composto quando vem mais de um núcleo. Mais, isso aqui é um símbolo de matemática, mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Quando ele aparecer mais de um núcleo, o sujeito é composto. E inexistente é a mesma coisa de oração sem sujeito. Oração sem sujeito, existem alguns verbos que já são marcantes. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo, verbo ser indicando o tempo, e os fenômenos de natureza: chover, gear, relampejar, relampear, trovejar, gear, ok? Todos esses indicam fenômeno da natureza, logo são sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E o sujeito é oculto quando ele faz referência. E as pessoas principais desse sujeito oculto é a primeira pessoa do singular, eu e nós. É o que marca o sujeito oculto. Certo? Lembrando que as outras pessoas também marcam. Se fizer referência, ele marca. Vamos ler a questão? Todas as janelas estavam fechadas. Se eu pegar o verbo aqui, ó, e perguntar assim, ó, quem estavam fechadas? Todas as janelas. O núcleo do sujeito é o quem aqui? O núcleo do sujeito, janelas, é o substantivo. Ok? O núcleo do sujeito é o substantivo, janela. Só tem um núcleo, o sujeito é simples. Agora, ó, nenhuma lamparina acesa. Aonde? Lá na casa, onde a janela estava fechada. Caminhei tateando até a sala do pintor. Todas as janelas estavam fechadas. Ó, todas as janelas estavam fechadas. Caminhei. Quem caminhei? Eu. Eu caminhei. Se é eu aqui, já marcou aqui o sujeito oculto. Cheguei. Quem foi que cheguei? Eu cheguei. Quem foi que abri? Eu abri. Então, senhores, o sujeito oculto, ele recebe vários outros nomes. Ele pode ser oculto, pode ser implícito, pode ser desidencial ou elíptico. Ele também, em alguns concursos, como alguma banca do SESC, ele traz também o sujeito oculto como sujeito simples. Ok? Por que simples? Porque o sujeito simples tem apenas um núcleo, o sujeito oculto tem apenas um núcleo também. Ok?
Então, isso aqui não cai para você. Isso aqui é só uma questão só de curiosidade para o seu concurso. Beleza? Então, ele quer o tipo de sujeito aqui. O sujeito aqui é o sujeito oculto. Letra D. Beleza? Talvez você esteja se perguntando por que determinado. Só existe dois tipos de sujeito. Tá certo? O sujeito indeterminado e o determinado. O indeterminado é esse que nós já temos aqui, e o determinado são os outros. Por que determinado? Porque ele existe, ele está lá, só está oculto, só não apareceu. Beleza? Então, letra D. Pode passar aí. Ir para o concurso sem saber os tipos de sujeito é praticamente errar a mesma questão da situação gráfica. Vai lá para trás. A próxima questão, que é 16, ele pede vocativo. A frase não há vocativo. Olha o que ele pede aqui, ele fala aqui, ó, não há vocativo. Ou seja, todas terão vocativo, essa não terá vocativo. Vamos ver a letra A? Alô, alô, Mariano, aquele abraço. Lembra? Alô, alô, Mariano, aquele abraço. Quando eu falo alô, alô, Mariano, estou chamando. Aqui ó, ele fez, ó, alô, alô, Marciano. Ele chamou. Então isso aqui já é um vocativo. A letra A está correta. Tem vocativo. A letra B, ele fala assim, ó. Olha o que ele fala. Palavra, palavra. Se me desafias, aceito o combate. Quando ele fala palavra, palavra, ele está chamando. Aqui também tem vocativo. Ok? Então a letra B não é. A letra. Vamos ler a letra D? Vamos pular C e vamos para D? A letra D fala assim, ó. Ó pedaço de mim, ó metade, leva os olhos meus. Será que aqui tem um vocativo? Ou a letra C? Ai, estou farto de semideuses. Será que aqui tem vocativo? Onde é que há gente no mundo? Aqui tem algum vocativo? Ou é aqui? Ó pedaço de mim. Quando ele fala aqui, ó pedaço de mim, ele está vocando, concorda? Pedaço de mim, me ajude, ó. Então ele está vocativo. Então aqui tem vocativo. A letra C é a nossa resposta, pois não encontramos nenhum vocativo. Apenas expressões do dia a dia. Vamos à próxima. A próxima ele fala o seguinte, questão de número 17. Ele pede, assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética conclusiva. Oração sindética, síndeto. Ó, sindética é porque tem síndeto, tem conectivo. Tem conectivo? Sim. Tem conectivo? Não. Aí é a síndeta ou a sindética. Ok? Tem conectivo? Sim, é sindética. Ela é conclusiva porque dá uma ideia de conclusão. Aí você tem que decorar as conjunções. Certo? Logo. Apareceu a conjunção logo. Aí você já sabe que está marcando uma conclusão. Portanto, um pois, quando o pois vem antes do verbo, está marcando conclusão. Quando o pois vem entre vírgula, está marcando conclusão. Ok? Aí ele fala aqui, ó. Os doidos inventam moda e o povo os segue. O povo os segue. Olha o i aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Nem tomou leite, nem comeu pão, nem. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aproximou-se toda. Aprontou-se toda para a festa. Mas, ó, mais. Quando o mais vier com uma vírgula antes, é uma adversativa. Da ideia de adversidade, ação contrária. Ó, aprontou-se toda para a festa, mas acabou não indo. Mas não foi, tá vendo? Quebra de expectativa. Aqui, ó, é uma expectativa positiva. Aqui ela não foi, então negativa. Quebra de expectativa. A letra D. A educação é a base da cidadania. Deve, pois, olha, o pois
entre vírgula. E aqui é o verbo ser, ó. O pois, quando vem antes ou entre verbos, ele é conclusivo. Ideia de conclusão. Letra D é a alternativa correta. Ok? Questão 18. Questão 18, ele fala assim, ó. Achou o vale brinde, ganhou. Achou o vale brinde, vírgula, ganhou. Aí ele pede a relação. Ele quer a relação estabelecida entre as duas orações acima. Ele quer uma relação estabelecida entre duas orações. Quando você viu uma vírgula, é porque tem algo deslocado. Ó, para você ganhar, precisa de um esforço. Achou o vale brinde e ganhou. Você só ganhará, ó, você só vai ganhar ou você só ganhará se achar, caso ache. Então isso aqui dá uma ideia de condição. Quando você colocar o se, o já que, ou o caso, dá a ideia de conclusão. Ó, achou o vale brinde e ganhou. Ganhou, só vai ganhar caso ache. Tá bom? Então, conclusão. Perdão, conclusão não. É condição. Condição. Vamos à nona questão. A nona questão ele fala o seguinte, ó. A população está acostumada com assaltos. Esse com aqui é preposição. Quais são as preposições que mais caem em prova, em concurso? Essa daqui, ó. Presta atenção. Em, com, a, o de, o para, o por, o sobre, o até. Aí você vai pegar o macete aqui, ó. Encomade. Ó. Encomade. Para por. Sobre. Ó. Encomade. Para por. Sobre. Tem mais, mas essas são as principais. Então vamos atrás do verbo ou do nome e saber qual é a regência do verbo ou do nome. Se for verbo, é regência verbal. Se for nome, é regência nominal. Ele não está apto. Ó, apto. Ele não está apto. Apto é o nome, né? Se ele está apto a. Ou está apto para. Ou apto a alguma coisa, ou apto para o jogo. Ou ele está apto a alguma coisa, ou está apto para alguma coisa. Então, essa aqui não. Ele quer, ó. Em qual das alternativas pode completar a lacuna com a preposição em destaque? Que é a preposição com. Então, a letra A está fora. Suas ideias são idênticas. Se é idêntica a. É idêntica a. Ó, acessível, outro nome. É um assunto pouco acessível. Se é acessível a. Agora a letra D. Seu diploma não é compatível. Se é compatível com algo, com você, com alguém, com algo. Então a alternativa correta, letra D de dromedário. Esquece não, hein? Hein, comadre? Para, pô. Vamos à questão 20ª. 20ª e última questão. Assinale a alternativa em que não ocorre crase. O que seria a crase? A crase é a fusão da preposição mais o artigo. Ou de um pronome mais o artigo. Beleza? Ou, perdão, pronome mais artigo não. Preposição mais pronome. Olha só. E você também pode usar alguns macetes que vão passar. Lembra? Se latiu, tem crase. O que é o latiu? Você vai trocar o A. Se você conseguir trocar o A, se o A for igual ao, é regra geral. Latiu, ó. Ao. Latiu, tem crase. Exemplo, ó. Fui à festa.
fui à festa, você vai trocar esse A por ao. Não é purão não, perdão, aqui houve uma falha, é pural. Ou aos. Aí você vai pegar a palavra feminina, trocar por uma masculina. Então vai ficar assim, ó. Fui, rio. Ou portão, ou o carro. Aí você vai fazer assim, ó. Fui ao. Latiu, tá vendo? Latiu, se latiu, tem crase. Certo? Fui ao rio, fui ao. Tá vendo? Fui à festa, fui ao rio. Latiu, filho, bota a crase. Olha aqui a letra A. Usava sapato a Luís XV. Cuidado, porque Luís XV é masculino. Não se usa crase diante de palavra masculina. Só que Luís XV representa aqui moda. A moda Luís XV. Se não aparecer a palavra moda, ou se aparecer a palavra moda, ou se ficar subentendida, a crase é correta, é obrigatória. Então aqui a crase está correta. Vamos para a última letra D agora. Cuidado, diante de uma, esse uma sendo artigo definido não tem crase, mas esse um aqui, ó, não é artigo definido não, esse um aqui é um numeral, certo? Esse um é numeral. Então você troca isso aqui por meio-dia. Meio-dia. Se der certo a palavra meio-dia é porque tem crase. Chegamos a 1 hora, chegamos ao latiu. Chegamos ao meio-dia, então tem crase. Então aqui também está o que? Correta. Olha aqui agora, elaborou um texto a Machado de Assis. Aqui é a mesma coisa em cima aqui, ó. A moda Machado de Assis, então tem crase. Meu filho, olha papaiinho. Se a letra A está correta, a letra C está correta, a letra D está correta, sobrou a letra B. Diante de palavra masculina, crase é proibido. Aqui, ó, tá vendo? Diante de palavra masculina. É um dos pecados da crase. Não se usa crase diante de palavra masculina. Exemplo. Ele veio a cavalo. Tá vendo? Aqui, ó, cavalo é masculino, não tem crase. Ele veio a pé, não tem crase, porque pé é masculino. Ok? Então, senhores, encerramos hoje 20 questões no passo a passo. Com certeza, vamos melhorar, tendo em vista que estamos ainda se adaptando à mesa digitalizadora, tá certo? Mas nas próximas aulas, com certeza, né, o curso vai dar uma ênfase melhor nesse contexto. Espero ter ajudado a cada um de vocês. Bons estudos e não desista. Foco, força. Nada é fácil nesse mundo, ok? Nada cai de graça. Queria desejar uma boa noite aí a todos, que vocês continuem aí nessa pegada de estudos. Na minha época era mais ou menos 8 horas diárias de estudo, mas teve resultado, né? Ano de 2010, fui o primeiro colocado geral no Coma 2, com 68 acertos das 80 questões. E o meu irmão gêmeo foi o segundo colocado geral. Pra honra e glória. Mandar um abraço aí pro pessoal do presencial, aqui de Parnamirim. E aos meus alunos da Paraíba, que estão incentivando bastante aí nas inscrições do canal do YouTube. Quem não for inscrito aí, se inscreva por gentileza. Ative o sininho para acompanhar melhor o nosso trabalho, que tem sido muito gratificante aqui na cidade. Sargento Rodrigo Cruz. O pessoal que está acompanhando o nosso trabalho pelo nosso canal, nossos agradecimentos. A tendência é nosso serviço ir melhorando com o passar do tempo, assim como o Jazeu falou aqui. Estamos no início do trabalho e com certeza será vencedor. Então, conto com o apoio de todos vocês aí e muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Foco, força e fé, viu, pessoal? Estaremos juntos aí no objetivo e no sonho de vocês. Abraço. Então estamos encerrando, nos próximos dias vai entrar uma resolução de questões na matéria de matemática.
Ativem o sino e fiquem de olho e bons estudos. Fiquem com Deus.